O fiscalista Nuno Sampaio Ribeiro está nesta edição. Muito boa noite, muito obrigado por ter vindo. Falemos sobre esta questão relacionada com a proposta que o Bloco de Esquerda e o PCP também faz de desagravamento fiscal e esta exigência em particular do Bloco de Esquerda de serem desagravados os impostos dos contribuintes em cerca de 600 milhões de euros. Mas comecemos pela macro medida, por assim dizer, fiscalmente. Parece-lhe justa? Sim. Penso, aliás, que é um desagravamento fiscal que se justifica e que é indispensável prosseguir. Deverá ser feito, naturalmente, com prudência, com moderação, tendo em consideração a situação que é de todos conhecida e que eu me dispenso de especificar nesta altura, mas, objetivamente, temos que ter em consideração que o país teve um esforço fiscal muitíssimo relevante, muitíssimo duro e que foi especialmente, vamos dizer assim, violento para os escalões mais reduzidos em termos de rendimento. E, portanto, do meu ponto de vista, trata-se de aliviar a vida dessas pessoas, mas gostaria de chamar a atenção para que esta medida, do meu ponto de vista, terá que ser continuada numa trajetória no sentido em que, do meu ponto de vista, não é possível que Portugal continue com o peso que tem tido sobre o trabalho. Se nós repararmos, os números mais recentes indiciam que desde 2013 a 2015 há uma, vamos dizer assim, pressão excessiva sobre o trabalho e isto, do meu ponto de vista, é altamente penalizador de objetivos prioritários do país e tem naturalmente também que ver com uma vida mais compensadora de todos nós, porque a maior parte das pessoas vive do seu trabalho, do rendimento obtido pelo seu trabalho. E nessa medida, o que eu convidaria é que se formasse na sociedade portuguesa um amplo consenso na necessidade de debater uma questão que para mim, de certa forma, está silenciada, mas que tem que ver qual é o valor do trabalho no modelo de desenvolvimento que nós queremos. Eu relembro que temos perante nós a sociedade digital, a economia digital, que vai implicar uma diversificação da estrutura produtiva e um esforço de requalificação muitíssimo grande. E penso, aliás, no seu dia-a-dia, como eu no meu, na nossa liberdade individual, nós temos que escolher como é que vamos definir o nosso tempo, como é que vamos aplicar o nosso tempo. E uma das medidas passa por lazer, outra alternativa, o trabalho, outra a qualificação, outra o investimento. E nesta escolha da nossa liberdade individual, o sistema de estímulos e incentivos é determinante. E dentro do sistema de estímulos e incentivos, nós naturalmente temos a remuneração e a tributação. E desta forma, o que é que nós temos perante nós? Naturalmente, uma situação que há que o dizer com, enfim, frontalidade, o trabalho em Portugal é muitíssimo mal remunerado. E, portanto, a tributação que sobre ele incide é também uma tributação excessiva. Naturalmente, temos que também ter em consideração a realidade do país e não se pode passar para níveis de rendimento que a economia não sustente. Agora, naturalmente, o que penso, e por isso falei nessa trajetória, é que seria indispensável que os parceiros sociais se sentassem, que acordassem ganhos de eficiência através de uma preocupação centrada na subida de cadeia de valor, e isso, do meu ponto de vista, passa naturalmente por esta questão que referi, da ponderação, da remuneração versus tributação, porque no essencial é isto que está em questão. Mas depois, ao lado de onde é que se vai buscar este dinheiro, porque este agravamento fiscal vem do tempo do ministro Vítor Gaspar. Ainda há pouco ouvimos Catarina Martins falar do facto de 600 milhões de euros serem apenas um terço do aumento de impostos imposto pelo ministro Vítor Gaspar, mas são 600 milhões de euros. E o governo já está a perder 180 milhões com o fim da sobretaxa que entra totalmente em vigor para todos os contribuintes, em princípio, no próximo ano. Repare, o ponto central é este. Nós só conseguiremos ter uma trajetória sustentável pelo largamento da base económica. E isso só se consegue com investimento. E esse investimento, naturalmente, terá que gerar emprego. E esse emprego terá que ser competitivo. Porque senão não existe, não será duradouro. E isso necessita, naturalmente, de uma trajetória de qualificação. E essa qualificação só poderá, do meu ponto de vista, acontecer se as pessoas agregarem vontades e interesses nesse sentido. E o que nós hoje temos, objetivamente, é uma situação que, do meu ponto de vista, mas é a minha visão, é de não alternativa. E isto pode transformar-se socialmente em algo de verdadeiramente penalizador, que é um país adiado. Porque, repare, basicamente, a situação que nós temos perante nós, criada, como diz, e bem, por todo o auxílio externo que Portugal se viu obrigado, e concordo com a forma com que pôs, se viu obrigado a solicitar, mas viu-se obrigado pela forma com que se geriu. Eu gostaria de lembrar, enfim, todo um despesismo público sem justificação. Infelizmente, os nossos impostos tiveram também a pagar, como agora está perante todos, fraudes, enfim, sem nome,
E isso, do meu ponto de vista, não pode deixar de ser tido em consideração nestas decisões muito importantes que temos que tomar e que vão ao encontro do aspecto que referiu, que tem também que ver com o impacto orçamental que tem que ter. Precisamente. E o Bloco de Esquerda fala em 600 milhões. Voltou a esta questão. Fala 600 milhões. Há a possibilidade, com os dados que temos disponíveis neste momento, sendo que estão a decorrer as negociações, há a possibilidade de se ter uma ideia concreta de quanto é que isso representaria este desagravamento fiscal concretamente para o erário público e, na prática, quanto é que os contribuintes do segundo, terceiro escalão a criar e quarto escalão a renomear, chamamos-lhe assim, poderia representar? Eu felicito pela sua pergunta, porque ela pressupõe uma democracia informada, baseada num processo orçamental credível, onde esses dados existem. Infelizmente, eles não existem. Por aquilo que eu vejo, e como lhe dizia, enfim, na conversa que tivemos há instantes, este dia é um dia, neste sentido, bastante importante, porque reparem que há uns anos atrás as pessoas estavam perante um cenário que era diferente, face à situação que estava criada. Mas tudo o que nós temos são declarações de intenções políticas. Eu não conheço um único documento que permita, seja a quem for, verificar como é que a medida vai ser feita ou outro tipo de situações que eu me dispenso agora de citar, porque isso implicaria tecnicalidades. Mas estava a dizer que isto deveria ser discutido também com a opinião pública para além de discutir entre os parceiros do Penso que deveria haver um conjunto de referências objetivas que nos permitem verificar o impacto orçamental num sentido mais amplo. Mas se reparar, tem sido essa a tradição portuguesa mais recente, que eu gostaria também de deixar uma palavra de desapreço. Repare, veja o que aconteceu com o IMI, veja o que aconteceu com muitas outras situações, e designadamente mais para trás, com o choque fiscal, que foi uma coisa que também apareceu sem um único documento que o explicasse. E a política fiscal é, porventura, hoje o mais importante instrumento de política pública que nós temos. E deve estar naturalmente estruturado, com base em opções que sejam credíveis, com base naturalmente em escolhas informadas, e naturalmente com o impacto orçamental, mas também económico. Mas o Governo vai acabar por ter de cortar, por exemplo, outra vez na despesa para conseguir financiar este desagravamento fiscal? Repare, esse aspecto é um aspecto que só pode naturalmente ser ponderado com base em informação que eu neste momento não disponho. Agora, o aspecto que referiu é também importante, porque repare, tudo isto tem que ver com um ambiente mais amplo. Do meu ponto de vista, porventura, o efeito mais positivo da crise de 2007-2008, que é a alvorada de uma nova cidadania económica ou financeira, em que as populações, as opiniões públicas passaram a dar mais importância à diferença entre boa e má gestão, e designadamente à importância da ligação entre liderança, responsabilidade e integridade, designadamente boas práticas financeiras. E não basta só apresentar-se a fúria da sociedade organizada, é preciso contribuir para ela na medida da capacidade contributiva. E aí os impostos são naturalmente fundamentais. Mas não basta isso. O próprio Estado tem também que ser mais exigente consigo próprio no processo orçamental, nas medidas que vão ser tomadas. E, naturalmente, hoje o que nós temos é um sistema fiscal que, do meu ponto de vista, é um turista do seu próprio país, que está vergado a uma dívida pública excessiva, a um serviço de dívida pública excessivo e que, naturalmente, reflete também todas as deficiências de um processo orçamental precário, designadamente por excessivas irracionalidades. E aí há, naturalmente, um espaço de receitas de substituição que podem apoiar este tipo de medidas de desagravamento do trabalho. Assim como gostaria de referir o problema dos novos meios de cooperação internacional que vão permitir uma luta muito mais eficaz, vamos dizer assim, dos expedientes de fuga utilizados designadamente pelos muito afluentes. E sem querer tomar uma posição sobre isso, veja o que está a passar com o caso Ronaldo, que não enviou nenhuma mensagem sobre o sentido da situação, mas que existe como caso. Isso é uma grande alteração de paradigma. É uma multiplicidade de casos que nos vão consumindo e ao mesmo tempo fazendo acompanhar enquanto cidadãos esta nova realidade. Nuno Sampaio Ribeiro, muito obrigado por ter vindo até aqui. Muito prazer. Muito boa noite.